Bem-vindos, crentes e descrentes. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos falando de vários assuntos dentro da disciplina de História da Igreja. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a famosa Idade Média cristã. Quando a gente pensa sobre a Idade Média em si, na aula passada nós falamos sobre o famoso teólogo Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que é considerado por muitos como o último pai da igreja importante a se abordar dentro da história da igreja. Não que não houveram outros pais da igreja, mas de forma significativa, Agostinho de Hipona vai ser o último pai da igreja. E para falar um pouco sobre a famosa Idade Média cristã, a gente precisa um pouco discutir sobre o que ocorria, o que estava ocorrendo na época, lá na história do cristianismo nesse período. Como nós aprendemos, né, que o Império Romano ele teve um domínio muito grande, não só sobre o cristianismo, mas sobre muitos povos por um tempo muito extenso. E em 476 depois de Cristo começa efetivamente a queda de Roma. A queda de Roma por quem? Na visão dos romanos, pelos bárbaros, mas eram povos germânicos que passaram a dominar boa parte do Império Romano. Quando nós falamos de Império Romano, há uma divisão pensando no Império Romano em Roma, propriamente dita, né, mas também pensando em Constantinopla, que era uma das principais sedes, principalmente religiosas do Império Romano, que lá em Constantino inicia, né, para declarar o Império, a religião oficial do Império como a religião cristã. E aí os cristãos passam de perseguidos para se tornarem a religião do Império. Entre 590, mais ou menos, né, até 1517, é o período que vai ser considerado como a Idade Média cristã. Idade Média cristã, porque quando esses bárbaros ou povos germânicos eles invadem ali o Império Romano, a igreja cristã ela é de certa forma até tolerada, e é a igreja cristã que vai meio que nortear muitas questões que ocorreriam nesse império, tanto que esse império ele passa a ser chamado de império, alguns chamam de império sacro-romano e outros chamam de império sacro-germânico romano, né? Mas o fato é que a igreja cristã ela passa a ser tolerada por esse império, e muitos ditos bárbaros, porque para os romanos, aqueles que não eram latinos, gregos e em alguns casos judeus eram considerados como bárbaros, né? Não falavam principalmente a língua latina ou a língua grega. E esses povos considerados como bárbaros, muitos deles vão se converter através de várias missões que vão ser assim, que serão investidas. As principais missões vêm através de um líder da igreja, que é considerado por muitos um dos principais papas, né, que é conhecido como Gregório Magno. Magno é um título devido à grandeza que esse papa ele passa a ter. A sucessão de papas dentro do catolicismo ela é um pouco confusa, principalmente através da figura do primeiro papa, né? Porque na visão de muitos católicos romanos, o primeiro papa foi Pedro, principalmente através daquela passagem famosa onde Jesus fala: "Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja", né? E muitos falam que ali a pedra sobre a qual a igreja seria edificada é Pedro, mas há um erro de interpretação ali, há um erro tanto exegético quanto hermenêutico, e quando nós estudarmos as disciplinas de exegese e de hermenêutica, vocês vão perceber isso um pouco melhor. Há um jogo ali com os termos para tentar trazer um significado que aquele que na verdade não tem, que o autor, né, no caso que Jesus falou, não queria dizer isso que a Igreja Católica hoje diz e advoga, que Pedro era o primeiro papa. Depois de Pedro vão falar de Clemente de Roma e de muitos outros que vão sequenciar. Mas fato é que Gregório ou Gregório Magno, ele é considerado um dos papas de maior proeminência. Por quê? Logo quando Gregório ele assume, o que vai ocorrer ali é meio que uma invasão mais forte, mais maciça desses povos conhecidos como povos bárbaros ou os povos germânicos. E com essa invasão mais maciça, era necessário que tivesse alguém de pulso, né? Não só alguém de pulso, mas que tivesse alguém também que buscasse, que visasse uma defesa política e religiosa. E Gregório, como ele chega a ser
inclusive prefeito de Roma, então ele tinha uma veia tanto política quanto também religiosa. E aí, com a morte do Papa Pelágio II, que é o Papa que antecedeu Gregório, Gregório se torna Papa. Antes ele era um bispo, né, um sacerdote, ele nem tinha desejos, ao que tudo indica, de ser esse grande bispo universal, como aqueles católicos que estavam na região de Constantinopla chamavam a figura do Papa, mas ele acaba meio que sendo aclamado, né? Não tinha outra opção para Gregório além de se tornar um papa. Por isso que ele vai se chamar depois Gregório Magno, ou Gregório Grande, como muitos historiadores católicos, teólogos católicos acabam afirmando. E quando essa sitiação de Roma ela acontece, vale a gente lembrar que meio que existem dois impérios, né? O império em Constantinopla, falando de um império político-religioso, e o império em Roma. Então existem figuras de lideranças tanto em Constantinopla, principalmente por causa da figura de Constantino, e com pouco mais à frente o cristianismo sendo considerado como a doutrina oficial do Império, né, romano, mas principalmente pela proeminência de Roma, né, crendo que o primeiro Papa Pedro vem de Roma, Clemente de Roma, e vários outros líderes e bispos que vêm lá de Roma. Então meio que começa uma rixa entre Constantinopla e entre Roma, tendo momentos que existem papas, né, ou grandes líderes, tanto em Constantinopla quanto em Roma. Isso é meio que o princípio de um cisma dentro da Igreja Católica, né? Os bispos lá de Constantinopla, eles se denominavam bispos universais, enquanto o bispo principal em Roma se denominava papa. Então tinha o bispo universal, que era equivalente a um papa para aqueles que eram de Constantinopla, e tinha o papa propriamente dito para aqueles que eram de Roma. Assim, um grande cisma da igreja cristã, hoje conhecida como católica, né, veio a se surgir. O interessante de Gregório é que Gregório era um líder da igreja que era extremamente ortodoxo, tanto que os mestres que Gregório ele seguia foram mestres famosíssimos na história da igreja. Nós até falamos sobre alguns deles, como no caso de Agostinho, Ambrósio, Jerônimo, sendo que Ambrósio vai ser meio que o mestre também de Agostinho, né? E Jerônimo vai ser importantíssimo para o estudo das escrituras, principalmente para a tradução da Bíblia para uma língua uma língua oficial do império religioso e político romano da época. E no caso de Gregório, ele vai se basear muito nesses pensamentos aí desses pais da igreja. As várias discordâncias que elas vão começar a ocorrer da igreja conhecida como igreja por muitos como igreja grega e da igreja conhecida por muitos como igreja romana ou igreja latina, vão girar principalmente em torno da questão do papado, né? Onde deveria estar o papa, o principal da igreja, o pai da igreja, o mentor ali da igreja cristã, mas vão surgir outras divergências teológicas também. Como, por exemplo, a igreja conhecida como igreja ocidental, né? A igreja ocidental ela vinha dizer que o Espírito Santo ele procedia do Pai e do Filho. Já a igreja oriental, pensando na igreja grega, eles já tinham o pensamento que o Espírito Santo ele procedia apenas do Pai e não do Filho. E eles consideravam que o pensamento da igreja ocidental de que o Espírito Santo ele procedia tanto do Pai quanto do Filho era inclusive uma heresia, e que essa heresia deveria ser aí condenada. Vários problemas vão acontecer, né? E quando eu quis trazer o foco principalmente na figura de Gregório, é porque Gregório ele não vai buscar muito ser um conciliador desses pensamentos, mas ele vai buscar desenvolver muito a teologia católica, né? E vários pensamentos que nós temos hoje, doutrinários da teologia católica, eles estão muito ligados ao que Gregório ele apoiava, como, por exemplo, né, a coleção, veneração de restos sagrados que fossem dos discípulos, dos apóstolos, o purgatório, dentre várias outras questões. Quando a gente fala, né, sobre esses reinos que acabam substituindo o Império Romano, na verdade eram reinos meio que independentes.
e vão se tornar um império sacro, né? Muitos chamam Império Sacro Germânico Romano ou simplesmente Império Sacro Romano por causa da Igreja Católica ditar muitas regras dentro desse império. É aí que vocês vão entender por que na Idade Média muitas coisas vão acontecer, né? Principalmente quando chega no século XII, a Inquisição. Porém, tudo isso que vai acontecer, nós vamos falar um pouco na próxima aula a respeito das cruzadas e a respeito do surgimento do islamismo e o quanto que o islamismo ele vai influenciar dentro da igreja cristã. Nesse caso, dentro da igreja católica, né? Falando sobre as cruzadas, vamos falar um pouco sobre o Papa Urbano II, que vai ser o responsável por convocar, chamar cristãos para libertar a Palestina dos muçulmanos, para libertar principalmente Jerusalém da mão dos muçulmanos. Então, na aula de hoje, a gente falou um pouco sobre a importância desse período que é conhecido como Idade Média Cristã e sobre a figura de Gregório Magno, um dos grandes papas da igreja, considerado um dos maiores papas da igreja. Na próxima aula, dentro da história cristã ainda, nós vamos falar um pouco sobre as cruzadas e um pouco sobre o islamismo e a influência dele sobre a história da igreja. Aguardo vocês.